Então, Sim. Jana, sobre o que a gente vai falar hoje mesmo? Hoje é o papel da mulher na família, né? A O missão papel da da mulher mulher. na família. A gente já teve, né, nesses dias todos que nas quintas-feiras a gente faz, né, para as famílias, já teve o papel do homem, né? Não sei se foi Eu acho semana que foi semana, passada ou semana eu acho que foi semana retrasada. passada. Isso é, Então, agora a gente vai exatamente. falar do papel das mulheres, né? Papel da mulher Isso. na família. Essa semana a gente quase apanhou no Instagram mesmo, por causa de alguns posts, né? Que a gente está vivendo um tempo assim, qualquer coisa que a gente fala, parece que é absurdo pensar a mulher como uma mulher cristã, assim, onde a gente não tem esses conflitos todos, assim, de pensar que tudo é ruim, mulher é ruim, tudo. Então a gente precisa conversar sobre isso mesmo, né? Que a sociedade Uhum. tantas vezes está assim, totalmente, parece que foi deturpada tanto a função, a figura do homem, como a figura da mulher, né? Aquilo que a mulher nasceu para ser e como no coração de Deus, aquilo que Deus sonhou para a mulher, não é verdade? Então, eu acho Verdade. que a gente precisa conversar um pouco sobre isso e a gente vai batendo um papo aqui. Você vai colocando, eu vou falando e assim, tá bom? Pode ser, né? Vai, pode É, começar. a princípio, então, o que a gente precisa ter em mente é que nós somos criados por Deus, né? Pensados por Sim, Deus, sonhados por Deus, planejados por Deus. Muitas vezes nós não fomos planejados pelos nossos pais. Na nossa história, a gente pensa assim: ninguém meu pai e minha mãe me tiveram por acidente, não é verdade? uhum. Mas Tem essas histórias, né? Sempre tem essas histórias. tem essas histórias. Ninguém imaginava que eu viria. Mas cada ser, cada pessoa foi pensada e criada por Deus. Desde o primeiro ser humano, que na Bíblia se fala, né, de Adão e Eva, mas desde os primeiros seres humanos, que a gente não sabe realmente como foram, mas nós nascemos do pensamento e do coração de Deus. Tanto é que em Gênesis 1, né, vou pegar a passagem aqui, rapidinho, desmarquei, né? Gênesis é fácil de achar, né? É, é o primeiro Gênesis, mais fácil. é, Gênesis 1, virar, voltar aqui a página. Fala, Gênesis 1, 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí, né, passamos, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Depois, logo em seguida, fala: criou o homem e a mulher e os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus fala aqui, né, na passagem fala, criou o homem e a mulher. Em outra passagem, ainda fala que Deus colocou Adão num profundo sono, foi lá e tirou a costela, né? Tem aquela toda história, É, porque nada completava, assim, Adão não se sentia feliz com nenhum animal. Todos falam, não, está faltando alguma coisa, mas não é isso. Então, Deus foi lá e criou a mulher para não só encher a vida de Adão, mas já estava no pensamento de Deus, isso, de crescer e multiplicar-vos. Então, o homem e a mulher são sonhados, são pensados pelo coração de Deus para estarem juntos, né? Um homem precisa de uma mulher precisa de um homem. Eu falo até muitas vezes, mas e quem é celibatário, quem é padre? Mas ele precisou de uma mãe para o criar, né? uhum. E a mulher precisou de um homem para gerar, né? Para fecundar ali. Então, nós precisamos uns dos outros, não é verdade? É, nós nos completamos, né? Às vezes Complementamos. complementamos isso, mas a gente sozinho, uma mulher não é nada, no sentido assim, Sim, ela não multiplica, ela não realiza o plano e o sonho de Deus sozinha. Ela precisa de um companheiro, né?
E o homem também, tanto é que fala na passagem, vou te dar um auxiliar que lhe seja adequada. Então, por quê? Porque o homem sem a mulher também, ele não é nada, ele precisa da mulher até para existir, porque senão ele não existiria. Assim como a mulher precisa do homem para existir. E nós temos a mesma dignidade. Homem e mulher têm a mesma dignidade. Na passagem fala que a mulher foi tirada, inclusive, da costela. Por quê? Porque está do lado, não está na frente, não está em cima, não está embaixo, não está atrás, não está na frente, está do lado. Do lado significa igual. Igual em quê? Em dignidade. Não é igual em missão, não é igual em pensamento, não é igual em corpo, não, igual em dignidade diante de Deus. Nós temos a mesma dignidade. Não é verdade? O mesmo Quer falar alguma valor, né, coisa? para Deus. Não, assim, é porque é tanto que nós nos complementamos que o homem pensa de uma forma, a mulher já pensa de outra, né? A forma de Uhum. pensar hoje, tudo mais estudado, psicologia, estuda tudo isso. Tanto que a gente né, a palavra mais comum, a palavra se completa, né? Nesse sentido, assim, até mesmo no pensamento, na forma de enxergar o mundo, né? Sim, com Então, certeza. essas visões diferentes, a forma de pensar feminina, a forma de pensar do homem. Então, isso é muito Eu, bonito, porque às vezes eu não não, enxergo uma parte, né? E o homem da minha casa, né? O meu filho, ou meu pai, ou meu esposo, ele pode enxergar a mesma coisa de uma outra forma, e me mostrar isso, né? Mostrar e essa nisso forma está diferente. uma beleza tão grande da criação de Deus, e assim, que não dá nem para explicar como é belo isso. A gente é tão diferente, e que se a gente avaliasse tudo isso como uma criação, Deus criou a gente diferente, com instintos diferentes, com qualidades diferentes, com forma de pensar diferente, com corpo diferente, com os hormônios que atuam em nós e no corpo do homem diferentes, mas ambos com uma dignidade e com um valor que são muito próprios, que são particulares do feminino e do masculino. Agora acontece que hoje, Janaína, tem uma situação que é muito séria, que é a deturpação de tudo isso, né? A Uhum. gente, a sociedade, a gente se perdeu, a gente se perde, né, nos valores. Jesus veio, não, desde a criação era para ter aquela dignidade, né, da mulher e do homem. Porém, a gente se perde no pecado original e ali tudo, né, vai por água abaixo. E quando Jesus volta, quando Jesus vem, quando ele volta não, quando ele vem, né, para salvar o homem, para remir o homem, ele dá de novo a dignidade à mulher, né? É tão bonito pensar nisso, daquelas mulheres que caminhavam com Jesus, das mulheres que se encontraram com ele, e ele deu dignidade a elas, né? Ele mostrou para a sociedade, tanto é que os casamentos, aquela passagem, veja como eles se amam, muitas das vezes eles representam que os casais que eram cristãos, né? Que estavam com Eram Jesus, eles diferenciados, né? eram diferenciados. Por quê? Porque aquelas mulheres elas eram vistas com uma dignidade que as mulheres daquele tempo não eram vistas. Uhum. Né? Então, o ver de como eles se amam é porque Jesus se preocupou em dar dignidade a essas mulheres, né? Muitas vezes na proximidade, com a própria mãe, com Maria Madalena. Então, Jesus veio trazer e dar à sociedade esse sentido. Mas o povo é difícil, né, de Uhum. entender, e a gente Quantas viveu, mulheres curadas, né? Quantas mulheres nossa, que muito. Jesus tocou, ou que, A viúva, Jesus nossa, ressuscitou o filho dela porque ele sabia ali que aquela mulher podia passar fome, uma sociedade tão machista, né? Ela podia passar fome porque não tinha o filho, Jesus ressuscita o filho dela. Então, assim, são inúmeros, uhum. né? Casos, não dá nem para A falar. mulher no poço, Quantidade, né? A samaritana no poço. sim. Então, Então, são é uma intimidade. é maravilhoso a gente pensar dessa dignidade. Acontece que Jesus veio e tantas coisas que ele ensinou a gente não conseguiu pôr em prática, né? A gente, a gente Até não hoje a gente bebeu luta para dessa colocar, né? salvação. A nossa vida É, é essa. isso.
E assim, muitas das vezes a sociedade ainda deturpou tudo isso. E existia um movimento não, né? Existia o machismo, que era por parte de muitos aquela, assim, a mulher é menos importante, tudo isso, né? É uma deturpação mesmo da dignidade da mulher. E veio depois um outro movimento, que veio que era dizendo que era o sentido era dar dignidade à mulher. Eu creio até que, a princípio, o feminismo, ele realmente agiu e tentou dar essa dignidade à mulher. Mas, a princípio, né, na sua criação, quando nasceu, talvez o sentido mesmo era esse. Né? As mulheres falavam, gente, a gente também, né, a gente tem o mesmo valor. Né? Porém, as coisas foram se deturpando, tanto do machismo, que já era deturpado desde sempre, e do feminismo. Acho que são os extremos, né? É o extremismo do machismo, o extremismo do feminismo, que deturparam. E hoje também colocam, muitas das vezes, como se fosse uma oposição entre os sexos, né? Entre o homem e a mulher. Parece que uma raiva entre o sexo oposto. Parece que o homem é o inimigo da mulher. E se esquece. Por quê? Porque aconteceu na história, são dificuldades, mas não era com todos os homens e com todas as mulheres, é claro, né? Aconteceu na história toda muitos problemas, então agora o homem se torna o inimigo da mulher, aquele que ela tem que lutar contra e acabar com a vida dele, não é verdade? E a gente precisa, hoje, como cristãs, dizer a verdade, que o feminismo, tanto quanto o machismo, eles deturpam a criação de Deus. Ele deturpa o sentido original da criação de Deus. Nós fomos criados para ser auxiliar do homem. E o homem, Deus criou o homem para amar a mulher, né? Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o amor, para frutificar, para caminhar juntos até o céu. E esse movimento hoje, nesses dias a Letícia teve um problema na sala, em que uma professora até defendia o movimento feminista de uma forma, e a Letícia falou, mas é tão ruim ser machista quanto ser feminista quanto ser machista, porque nenhum é melhor do que o outro. Nós temos missões diferentes. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque a minha filha de 11 anos entendeu. E às vezes parece que a gente está falando outra língua, parece que quando a gente vai explicar isso para alguém, fala assim, não, você se conformou em ser rebaixada, em ser aquela que não tem valor. Aí lá na conversa, eu até falei assim, gente, mas até o post era por causa daquela história daquele menininho que para defender a irmãzinha, né? Você viu lá, né? Esse post. E era ele se machucou todo, o cachorro rasgou o rosto dele para proteger a irmãzinha. E a fala era sobre isso. Nossa, o homem, ele agiu como homem para defender a mulher. Nós não vamos falar sobre o homem hoje, que já falaram outro dia. Mas, de repente, caiu assim, uma enxurrada de críticas falando que a gente estava rebaixando a menina. Tudo não, nós estávamos exaltando a virtude do menino, de ser corajoso e defender a irmã. De repente, parecia que era uma coisa muito grave ele ter feito aquilo, porque a gente estava diminuindo a menina. Não, mas espera aí, nós somos diferentes. A menina precisava de uma ação de um herói, e o menino teve aquela graça ali de ser aquele herói. E no comentário eu até coloquei, não, eu amo me sentir protegida pelo meu amor, né? Coloquei lá, que eu amo quando o Dudu me protege. Ele me faz sentir amada. E eu nasci para isso enquanto mulher. O homem nasceu para amar e a mulher para se sentir amada, claro. Amada primeiro por Deus, né? Mas nem dá tempo de aprofundar nisso tudo aqui. Amada e sentir o amor de Deus em primeiro lugar, mas enquanto mulher eu nasci para me sentir protegida pelo meu esposo, né? Pelo meu pai. Pode falar. E você se sentir protegida, se sentir amada, né? Não te diminui por isso, né? De jeito nenhum, né? Isso não te torna uma pessoa menor, né? Nem se fosse por outra mulher ou por outro, né? Tipo assim,
Independente até mesmo de ali... outra mulher a te ceder algum espaço. Isso não te Não, torna menor, porque senão fica parecendo que um quer lutar contra o outro mesmo, né? Assim, não, então, nesse post lá eu fiquei assustada, Janaína. Eu fiquei pensando assim, gente, mas que isso? O menino estava protegendo a irmã e virou essa confusão toda, simplesmente porque o menino estava protegendo a irmã. Mas se estivesse batendo na irmã, se estivesse agredindo a irmã, se estivesse xingando a irmã, mas defendeu a irmã. E ali parecia que aí me mostrou como a mente da sociedade está deturpada. Parece que todo homem não presta e toda mulher está sendo rebaixada, simplesmente porque você se sente muitas das... protegido. porque a gente gosta disso, né? De se sentir protegido. Peraí, gente, meu telefone tá tocando aqui. Pronto, eu desliguei aqui. Não sei se vocês ouviram o toquinho dele aí. Então, e eu acho que exatamente isso, essa... Perdi. Essa situação desse horror entre os sexos e o homem se tornou o inimigo da mulher e a mulher tomou raiva do homem, é exatamente o que acontece, o demônio que fez isso. Porque aquilo que é mais sagrado, que é mais lindo, que é mais amado da criação, como Deus criou com mais capricho, com mais zelo, o demônio ele gosta mesmo de atacar aquilo, para destruir a criação de Deus. Então ele tenta destruir a harmonia. Gente, pensa como homem e mulher se completam, como eles são perfeitos e complementares, e de repente você dizer que esse ódio que uma mulher passa a ter por um homem simplesmente porque ele é homem, e ela defende um feminismo como se aquilo fosse a única forma da mulher se libertar. Gente, hoje a gente tem conseguido tantas coisas em relação à dignidade, e eu não entendo como, e isso me assusta, como tentam convencer a gente, que algumas funções que a gente exerce são menos importantes para a sociedade. Verdade. Eu fico pensando, assustada, como pode que algumas pessoas pensem que eu, enquanto mãe, porque a minha função de mãe, por mais que o Du tente, ele é um excelente pai, ele é um companheiro, um excelente pai, cuidadoso, o Mateus também é, mas algumas coisas na sua casa, Deus deu um olhar para nós, só a gente consegue ver, porque as características disso, conseguir ter esse olhar, eu não sei o que seria, mas eu acho que é um dom, né? É um dom de Tem gente que visualizar fala que é o além. filho, né? Nem sei o que significa. Tipo um filho. De adentrar e ver além, ver lá dentro. Por exemplo, dentro do olhar de um filho, só a gente consegue. Isso, por mais que eles sejam excelentes pais, só a gente consegue. Eu tenho inúmeros exemplos aqui de situações que aconteceram na minha casa, em alguns momentos que eu estava distraída e com outras coisas como prioridade, eu me perdi e os meus filhos cometeram erros graves. Claro que eles vão cometer erros na vida. Agora, eu também tenho grandes testemunhos de momentos em que eu estava com o olhar neles e eu percebi a tempo situações que o Du jamais viu. Por mais que ele seja um pai extremamente dedicado. E que mal, e onde eu estou sendo rebaixada se eu, como mulher, gostar de me dedicar à criação dos meus filhos, como eu salvo a sociedade, se cada mulher hoje parasse de brigar com seu esposo, no sentido de ser como é que chama? A provedora da casa, estudar as ordens. Eu tenho uma missão, o Du tem outra missão, né? E ele dirige a casa enquanto cabeça, enquanto meu esposo, e eu dirijo muitas das vezes o meu lar, o meu ambiente. E quem se preocupa
em pagar as contas, em correr atrás das coisas, fazer as coisas se resolverem, é ele. E sobra tempo para eu ser exatamente o que eu nasci para ser. Porque não tem como dizer que eu estou sendo rebaixada assim, né? Rebaixada no sentido assim, é um posto menor eu auxiliar na minha casa enquanto mãe e as pessoas e meu marido ficar trabalhando fora. Até a professora da minha filha falou assim, se não fosse o movimento feminista, nós estaríamos até hoje só criando criança. Eu pensei, meu Deus, só criando criança? Quem dera se todas nós, mães, pudéssemos criar as crianças. Eu não sei, assim, claro que deve existir aquelas que... Mas quando você vai deixar... Eu passei por isso com a Letícia, quando ela tinha 6, depois dos outros eu já não voltei a trabalhar fora, assim, com tanta intensidade, né? Mas com a Letícia, eu deixei a Letícia quando ela estava com 6 meses. Eu saía de casa às 7 da manhã para trabalhar e voltava quase 7 da noite. E em casa 1h30, 2 horas para almoço, né? Mas eu perdi quase tudo. Eu perdi quase tudo. Eu perdi o primeiro passo, eu perdi a primeira palavra, eu perdi, às vezes que machucou, eu perdi muito nos primeiros 2 anos dela. E eu fico pensando, isso não tem preço. Não tem preço. Claro que eu precisei, naquele primeiro momento, também não entendia como era importante para a criação da minha filha a minha presença enquanto mãe. Mas eu sofri, Janaína, não sei se você passou por isso, acho que você não chegou. Não, porque você já estava na comunidade de vida, né? Quando a Esther nasceu. Eu sofri de, no trabalho, eu ir para o banheiro, me dar crise de choro, porque eu não queria deixar minha filha com outras pessoas. Eu queria criar minha filha. Mas a sociedade me convencia de que se eu criasse minha filha, eu era uma pessoa menor. Se eu ficasse e também para que isso cuidar era da minha normal, filha, né? Que você tinha que vencer isso, que era uma coisa normal. Isso era todo o mundo normal. isso. Não é assim mesmo, você tem que deixar sua Uhum. filha. É normal, como se sempre fosse assim. Hoje em dia E a não mulher é precisa sempre criar assim. Não, há independência. pouco tempo isso é assim, né? É. Há muito tempo isso é assim. E as frases eram Não o pode seguinte, ter. mulher precisa ficar independente, não depender do marido para nada. Eu escutei isso minha infância toda. Não, que o seu marido é o seu emprego. Gente, peraí. Eu e o Du, nós não competimos. Nós temos uma vida em comum, cuja missão dele é prover as necessidades da minha casa. E a minha missão é apoiá-lo, porque se os meus filhos forem bem criados, ele também será um homem feliz e realizado, não é verdade? Então, Claro. parece que é algo assim, homem e mulher se tornaram inimigos. E quando se tornaram inimigos, eu creio mesmo, e eu acho que eu afirmo, que isso é obra do próprio demônio. Porque Deus criou o homem e a mulher para caminharem juntos. Para um ser o sustento do outro. Para um ser o chão do outro. Não para viverem a vida como grandes inimigos e rivais. Né? Quem faz mais, quem faz menos. Todo mundo assim, passa a vida distraído aí fora e ninguém se preocupa com a prole, com os filhos dentro de casa. Pode falar. é tão assim, estranho, né? Esses movimentos que são movimentos ideológicos, né? Mas que passa para toda a sociedade, machismo, feminismo, vários outros, né? Que estão dentro desses, que é tão estranho porque a mulher quer ser parecida com o homem, né? E o homem agora tá querendo ter os direitos meio que das mulheres. É uma coisa meio invertida, parece que não está satisfeito com aquele papel que a gente tem que exercer, que deve ser, que é o natural, não é porque também Deus fez, não é só por causa disso. Isso é o principal, mas é algo da própria natureza, né? Assim, se a gente vê até os animais. Sei lá, o leão sai para caçar e a leoa fica com seus filhotes, né? Então, assim, é algo que é da natureza, que é algo belo. Mas hoje está tão invertido que não é só a mulher que quer ter os direitos, né? Que quer ter essa parte do homem, de trabalhar, de ser independente, né? Como se isso fosse
como se depender dos cuidados do marido fosse algo ruim, né? Mas também o homem quer, que não é o papel aqui, mas só para a gente deixar falado, né? Que também o homem, por causa dessa disputa, às vezes num casamento é tudo muito dividido, tudo muito... a mulher cuida de tudo, cuida da casa, cuida das contas, cuida das finanças, né? Cuida dos filhos, então realmente fica insuportável, porque não é dividido. E eu vou te falar, Janaína, se torna tão insuportável que a gente se torna insuportável. Porque, na verdade, a gente quer os papéis dos homens. O que é o papel do homem? A gente quer trabalhar fora o dia inteiro porque trabalhar em casa é indigno. Né? Não tem dignidade. Colocaram isso na nossa cabeça, né? É isso que falam, né? E criar filho é colocado na cabeça que é indigno. E então a gente tem que trabalhar fora e chegar em casa correndo e criar o restinho do dia que a gente tem, algumas poucas horas, a gente tem que fazer tudo, né? O resto. Por quê? Porque a gente não sabe dividir, né? A gente não sabe dividir o quê? As missões, a dignidade. Porque tanta dignidade existe na missão da mulher quanto na missão do homem. E a gente se torna insuportável. Vou falar a verdade, a gente se torna insuportável. A gente se torna pessoas amargas porque a gente está sobrecarregada. Sim, e isso é indigno. A mulher tem que fazer os dois papéis, né? Isso sim é indigno. Isso é indigno. A gente se torna uma pessoa chata, uma mãe chata que não faz, nem trabalha fora direito e nem é mãe direito. Estou falando isso aqui, falar assim, ninguém deve trabalhar fora. Não, não é nesse sentido. Mas eu falo com muitas adolescentes, às vezes, sabe, que está no início da vida para escolher profissão, que a gente entra na escola hoje em dia, falam isso, nossa, que é profissão, que não sei o quê, mas ninguém fala assim, você vai ser mãe, no dia que seu neném nascer, que você for deixar ele com alguém, você vai sofrer, porque na verdade o que você quer mesmo é criar o seu neném. Ninguém te conta isso. Fala isso. Não. Aí você vai lá, arrebenta, estuda, não sei o quê, gasta anos ali, casa, tem um filho e fala, gente, por que não me contaram que seria tão doloroso deixar meu filho com alguém? Deixar numa escolinha ali jogado o dia inteiro, sem ninguém de confiança, que eu não sei nem como é que vão falar, o que é que vão fazer com a criança. Aí eu falo com os adolescentes o quê? Tem profissões que dá bem para conciliar com a família. Não é que a mulher não tem que trabalhar, não é isso. Não, mas não é isso tem não. Muitas profissões que é possível conciliar com a casa, com a escola das crianças. Eu falo isso muito. Eu falo com adolescentes, quando eu tenho proximidade, eu falo aqui, minha irmã, vai lá e faz sei lá, se forma ou estuda para ter uma profissão que é compatível com a sua maternidade. Sim, tem muitas. Tem tanta coisa, mas a gente quer competir com os homens. E a gente acha que a missão deles é digna e a nossa não. A missão e a nossa missão de ser mãe, de cuidar das crianças, isso é indigno. De cuidar do nosso lar, e a gente se torna rancorosa, porque ao mesmo tempo a mulher foi criada por Deus para ser o coração da casa. E eu tenho visto assim, muitas casas, parece praticamente sem coração, né? Porque as mulheres nesse tempo de pandemia, né, as coisas ficaram mais evidentes para muitas famílias, porque as mães tiveram que voltar para casa. Tiveram. Afinal de contas, alguém tinha que voltar para casa para ficar com as crianças. Não tem escola, né? E só tô entendendo, professor desse menino, como é que a professora aguenta esse menino? Esse menino quem criou foi você. Na verdade, não foi você. Porque você não percebeu o seu filho. Não percebeu a falta de limite, porque você estava ocupada. Você estava tentando ser o homem. Daí, gente, tá a beleza de quando a gente fala que homem e mulher são iguais em dignidade, mas têm missões diferentes. Porque aí, quando eu penso como alguém suporta essa criança, mas é você quem criou. Você quem né? Eu acho que é a última pessoa que fala como com alguém aguenta. Porque é algo que você tinha que ter visto e tinha que ter mudado lá pequenininho. Claro que ainda dá tempo, né? Falando, nossa, tá acabado, não, o mundo acabou. Sim, sempre é tempo. Reza, pede a Deus unção, inspiração, volta para casa de alguma forma, fica lá que seja meio horário com o seu filho, ou intensifica aí o horário que você tem,
entendeu? Faça algum sacrifício aí e se permita ser mãe, de verdade. Né? É até desafiador falar isso, mas que a gente precisa mudar novamente e voltar à cabeça da sociedade de que não existe falta de dignidade na maternidade, é importante a gente ver, né, Janaína? Tem um irmão de comunidade que às vezes brinca, né? Que fala que às vezes a mulher prefere ser empregada de alguém do que dona da própria casa, dona de casa, né? Então, assim, tanto que inverter os valores, porque quando você fala, não, o que você é? Porque às vezes tem mulheres que podem é, ficar em casa com os filhos, não trabalhar mesmo em nenhum Muitas momento, têm que mas ajudar, né? mas ela prefere trabalhar, mesmo o marido tendo condições de sustentar a casa toda, não, ela prefere trabalhar e prefere ser empregada de alguém que por qualquer coisa vai trocar ela por outro funcionário que seja mais competente e ela vai trocar de emprego e ela prefere isso do que ser dona da própria casa. É triste porque nós mesmos não temos culpa de pensar assim, porque colocaram isso na nossa cabeça. Mas Sim, nunca é tarde da gente acordar, nunca é tarde para a gente tomar outras decisões, né, tomar assim outra direção na vida da nossa família. E essa direção, né, Carla, tem que vir de nós. Não, a gente não tem que esperar o nosso marido ver isso, porque ele nunca vai ver isso, não, né? ele não tem esse olhar, assim, muitas Ele das não tem vezes. esse olhar. Esse olhar é Uhum, nosso, de ter a nossa casa nas nossas mãos, no sentido de cuidado, no sentido uhum. de ser o coração mesmo da casa, de ver os sentimentos dos nossos filhos, as emoções dos nossos filhos. Gente, como é bonito, né? Ver os nossos filhos crescendo, ver, às vezes, eles aprendendo, né? Pequenas virtudes, pequenos gestos carinhosos com os irmãos. Mas isso eles aprendem só se a gente ensinar. Se a gente não ensinar, não aprende, não, gente. É difícil, Uhum. né? Mas é É. uma vitóriazinha a cada dia, né? Isso, assim, infelizmente, as mães passam por despercebido. Talvez achem que um trabalho de escola sobre isso ou aquilo vai suprir esses pequenos avanços que são do dia a dia. Nunca vai suprir. Uhum. E eu fico falando, fico pensando assim, que são duas missões diferentes, com a mesma dignidade. Um é a cabeça e o outro é o coração. O homem é a cabeça, e faz todo sentido ele ser a cabeça, porque ele é a razão. Nós somos emoção. E emoção, cada dia está de um jeito. Até o funcionamento do corpo da mulher é assim, né? Nós somos aquele monte de hormônios trabalhando em nós. Então, as nossas emoções, elas giram em nós da mesma forma como os hormônios também. Tem dia, gente, que a gente está assim, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso. Passa uma semana, começa ali uma TPM louca. Aí, o que você quer fazer? Aquilo tudo que semana passada era lindo, maravilhoso, gente, é a pior coisa que pode existir na face da Terra. Não é verdade? Eu estou falando mentira ou é verdade? Porque É verdade. como nós somos tão assim, os hormônios que atuam em nós, eles fazem isso aqui, ó, eles são, né, eles são, como é que fala? Tem alto, baixo, não sei como é que é a palavra. Como atuam assim, assim também são as nossas emoções. Então, uma cabeça que é dirigida pela emoção, que num dia está tudo bem, no outro está tudo ruim, ela constrói e desconstrói alguma coisa no mesmo mês. Dentro do mesmo mês, ela tem uma decisão, de repente ela muda de decisão. Então, quando Deus pensou o homem, e o homem não, gente, o hormônio dele é tudo assim, ó, tudo igual. Todo dia, dia após dia, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Então, ele não tem essa influência, assim, ó, de cada dia está de um jeito, né? Então, Constante, né? constante. E essa constância é importante para dirigir. Essa constância é importante para não mudar de opinião todo dia. Para não decidir e desdecidir. Não sei nem se não existe essa palavra, mas decidir algo e de repente, assim, acabou, não é aquilo que eu queria. Eu comprei essa roupa e de repente não gostei dela mais. Não, o homem sempre comprou e pronto, ele gostou e pronto. Então, é claro que isso aí é um processo muito lento e a gente demora anos para dar conta de chegar nisso aí, de conseguir confiar num homem que a gente ama. E é claro que eu falo, um homem que ama a gente é capaz de dar a vida por nós.
Porque se não for assim, de todo jeito vai ter um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, de toda forma, se é um homem agressivo, que bate, que maltrata, que faz aquela mulher ali se sentir inferior, pior, não, aí não, busca ajuda para sua casa, pede alguém para rezar com você, vai participar de coisas da igreja, quem sabe esse homem conhece Jesus lá, porque só Jesus para mudar a cabeça de um homem desse. Porque existem, viu, gente? Existem homens assim, e a gente fica falando aqui, parecendo que é tudo mil maravilhas. Não, não é tudo mil maravilhas. Existem homens agressivos. E essa mulher, eu não estou falando da dignidade desse tipo de mulher que se submete a isso. A gente precisa mudar a cabeça da sociedade contra o machismo e contra o feminismo. Então, eu estou falando para homem e mulher que são equilibrados, caminham na igreja e buscaram uma vida de conversão, né? Estou falando para esse tipo de pessoa. Se você não, né, se a pessoa, quem está nos ouvindo, não se enquadra nesse perfil, não é também, não, chutei o balde, agora eu estou perdida, não. Vamos tentar mudar, vamos conversar. Não se submeta a coisas que você não foi criada para viver. Não é verdade, Anaí? Porque assim, toda essa combinação, essa parceria só vai funcionar se todos dois forem vistos um pelo outro com a mesma dignidade. Lógico, Sim. papéis diferentes, mas com a mesma dignidade. Uhum. Até porque nós somos vistos assim por Deus, então já começa daí, né? Uhum. Senão não vai funcionar, né? Então, eu vou concluir o meu raciocínio lá daquela questão lá. Então, se o homem, Deus deu a ele essa estabilidade, essa constância para ser a cabeça, para ser a direção de um lar, mas ao mesmo tempo ele é convidado a amar e dar a vida. Então, é uma cabeça como Cristo que deu a vida. E a nós, mulheres, Deus deu a graça de sermos o coração. Aquela que é a serenidade do lar, aquela que vê as emoções, que percebe os detalhes, porque também somos cheias de dons assim minuciosos, que percebe o outro com minuciosidade, sabe? Eu, por exemplo, eu ponho a mão na testa de um filho, eu falo, tá com febre, ou então vai ter febre. Esse dia para cá, o Lucas começou com uma... Eu falei assim, não, o Lucas vai chegar a ter febre. O Du falou, não tá com febre não. O termômetro tá 36,5, não tá com febre. Eu falei, não, mas ele tá um pouquinho mais alta a temperatura, que é a temperatura dele normal. Ele falou assim, nossa, que loucura. 2 dias depois, batata. O Lucas estava com febre. Por quê? Deus deu, até para a pele da mulher, essa sensibilidade. E isso liga a gente ao coração, né? Então, o homem com a razão, a gente com o coração, com a emoção da casa, com a harmonia do lar, da casa, isso é função da mulher. E quando a gente quer ser cabeça, a gente fica com uma cabeça desgovernada. E a casa fica sem coração. Os nossos lares têm deixado de ter coração porque a gente acha que ser cabeça é mais importante. Mas quando que você sabe, por exemplo, quando um corpo morre, qual que é o diagnóstico de morte? Tem duas coisas que falam assim, não, fulano de tal morreu. Você sabe quais são? Ou o coração tem que parar, ou a cabeça, né? O cérebro. Mas eu acho que é o coração primeiro, né? Os dois. Morte cerebral ou morte, né? Parado, morreu o coração e ali parou o coração, é detectado, não, morreu. Ou então a morte cerebral, os órgãos, está tudo funcionando, morreu a cabeça. Também é dito como morte. Então, e eu posso viver sem o coração, sem a cabeça? Não, eu posso amputar a mão, eu posso até a orelha, eu posso perder pé, perna, mas eu não posso perder, eu posso perder até pedaço não sei se é do rim, acho que é, né? Porque a gente pode doar um rim, posso viver sem muitas, mas sem coração e sem cabeça não tem jeito. E é isso que Deus nos criou para ser. Um homem e a mulher que construíram um matrimônio num alicerce tal que é o próprio Cristo, uma pedra firme, de forma que um consiga ser a cabeça e o outro consiga ser o coração. A outra, né, consiga ser o coração. Não é verdade? Isso é lindo, maravilhoso. Pena que a gente estraga tudo. Ai, peraí. Como é que é? O que você falou?
O Matheus falou que tem que ficar de olho no tempo, eu não sei olhar aqui. Ah, não, eu sei olhar aqui, tá tranquilo ainda. Você Falta sabe? mais ou menos uns 15 minutos. Mas no Ah, finalzinho, a hora que for falar, faltar um minuto, aparece pra gente aqui que tá faltando um minuto. Mas falta muito ah, ainda. não, então beleza, eu não sei olhar. Capaz da gente Eu não até tenho terminar um pouco essas antes. coisas. A gente pode terminar antes, se a gente quiser. Mas assim, tá Ah, gostoso conversar, né? Se tá alguém aí que mesmo. tá assistindo, tem um pessoal aí que tá constante aí com a gente, quiser falar alguma coisa, mandar Pode alguma perguntar, né? pergunta, contribuir com alguma coisa que a gente possa tocar no assunto aí, a gente pode falar também, tá bom? Mas é assim, a gente fica pensando, sabe? Como a sociedade está toda atrapalhada mesmo. A gente começa relacionamento sem jamais pensar nisso. A gente entra numa profissão sem pensar no meu futuro direito. Eu Sim. começo a fazer uma coisa. É assim, gente, infelizmente ou felizmente, né? Eu gosto muito de falar para jovens, assim, tudo que eu vou construir está na minha adolescência, está na minha juventude, né? Se eu vou me relacionar com um cara que desde o namoro é um cavalo, não está nem aí para igreja, não quer nada, o que eu quero colher? Não, agora não, agora eu vou me relacionar com alguém que dá valor, que ama a Deus acima de todas as coisas. Não, aí sim, que acha também dessa importância de cada um ser e viver o seu papel dentro da família, e estuda sobre isso, e pensa assim, não, mas de repente a gente se relaciona, às vezes, por exemplo, um rapaz que sonha ter uma família estruturada, linda, não, mas ele começa a namorar uma feminista louca da cabeça, que acha que tem que revolucionar tudo pela, pela força, assim, às vezes, né? Não tirando a roupa na Aquela guerra rua, dos sexos, né? É. quebrando as imagens. Não, mas espera aí. Então, tudo é muito na juventude da gente. E a juventude precisa aprender e estudar, e entender. Como a gente tem vivido tanto, tanto, tanto sem estrutura, às vezes, por exemplo, eu venho de um casamento dos meus pais, um casamento que não deu certo. Meu pai e minha mãe não se relacionavam bem. Eu simplesmente só consigo hoje entender esse meu papel dentro da minha casa e ter um casamento harmonioso, né? Não falo que é perfeito, mas harmonioso, porque perfeito a gente vai ser só quando chegar no céu, né? Mas um casamento em que eu sei a minha função, minha missão, do sabe da dele, nós nos amamos, nos entendemos e fazemos as coisas acontecerem. Eu ele me dá um espaço e a proteção necessária para eu cuidar da nossa casa, dos nossos filhos. Isso tudo foi só um dia encontrar com Jesus Cristo que transformou minha história. Porque senão eu estava fadada a esse pensamento feminista, entendeu? E achava que Uhum. meu marido era meu emprego, né? Hoje eu entendo, meu Deus, que infelicidade daquelas que pensam assim, se submetem e vivem a vida como sem um grande companheiro e sem uma base, um alicerce na sua casa. E eles dividem até as funções, né? Dividem as funções assim, dividem não, eles cobiçam a mesma função e alguém não quer fazer uma, né? É Eu triste. também é a mesma coisa, eu fui criada desde nova. Eu lembro do meu pai e minha mãe dão muito certo, são um casal, assim, pra mim, exemplo mesmo, eles dão muito certo, mas é tão inculturado, né, o feminismo nas próprias relações familiares que meu pai falava comigo desde nova, falava, não, você tem que estudar, ter sua casa e ser independente. E aí depois você arruma um namorado que você possa compartilhar com ele alguma coisa da sua vida, mas depois também, se não der certo, você pede ele para ir embora da sua casa e arruma outro. Eu Mas como ficava assim, pensando, né? gente, e Tem pensa coisa isso há que mais de jamais. 20 anos atrás. Mais de E 20, tem, muito, uns eu 5 vou anos atrás, falar, meu tem pai coisa falava isso. que jamais deixa para trás. Um filho você jamais deixa para trás. É um vínculo que jamais na sua vida você vai deixar de ter com aquela pessoa. Por isso eu falo, é muito importante a gente pensar as nossas relações agora, mulheres, homens,
Porque não tem essa de não dar certo. Não tem essa. A vida daquela criança ali, ela não tem culpa se eu agir com imaturidade, com falta de responsabilidade no meu namoro, se eu não casei, tudo, fiz tudo é, de forma sem pensar no futuro. Não, eu tenho o dever de pensar no futuro, eu tenho o dever de me relacionar e namorar bem, e entender bem o que eu quero da minha vida. Eu gosto de falar para as jovens isso, sabe? Porque a gente é muito, eu acho que a gente está até saindo do assunto, mas a gente é muito inconsequente, né? Inconsequente. É E assim, depois a gente simplesmente dá errado, a vida da gente dá errado, aí a gente coloca a culpa o quê? Ah, não, todos os homens são ruins, todas as mulheres a gente tem que ser independente mesmo, a gente não precisa depender de homem. Não, peraí, eu fiz um monte de cagada na minha vida, fiz um monte de coisa errada, eu não namorei na forma como eu tinha que namorar, eu não observei o que precisava observar, eu me casei por carência, sei lá, por algum motivo, porque eu engravidei e tudo. E depois, então, as atitudes da gente, se eu quero viver lá no futuro, que as coisas de todos, não é que está tudo certo, né? Essa palavra não tá certa, vai dar tudo certo, porque a gente tem um monte de problema também. Mas se eu quero colher frutos bons, eu tenho que plantar agora. E poder ser mãe, e poder criar os seus filhos, isso faz parte de um bom namoro, né? Em que a mulher, ela tenta realmente ali ser uma boa namorada, não uma namorada para conhecer o corpo do outro, mas para conhecer a personalidade, o jeito de ser, aquilo que pensa, né? E uma boa filha também, que faz parte de tudo isso, porque é vivendo dentro da minha casa que eu aprendo a ser gente, né, de verdade, sem me isolar, sem deixar que as coisas me levem, né, e só as pessoas de fora têm valor na minha vida. Não, eu preciso aprender a ser gente ali dentro da minha casa, conviver com as dificuldades que tem lá, para eu reconstruir a minha história, ou tomando os meus pais como parâmetro, ou reescrevendo aquela história que não foi legal, porque Jesus nos dá essa capacidade de reescrever aquilo que eu vi e que me feriu, que me marcou. Em Jesus eu consigo fazer diferente, não é verdade? E assim, também testemunhando, né, para as pessoas que estão assistindo agora e também às vezes que vão assistir depois no YouTube, que né, eu acredito, a Carla e tantas outras mulheres, nós somos muito felizes de poder estar com nossos filhos, né, Carla? Porque às vezes fala assim, as mulheres não acreditam, né? Mas eu sou muito feliz. Antes eu tinha um trabalho que ficava o dia todo e eu lembro que eu trabalhava de 7 às 5 da tarde, mas eu chegava em casa só depois das 6. E um dia o Du, né, me perguntou, falou assim, nossa, mas e quando você tiver filho? Como que vai ser? E, eu, e aí aquela pergunta, sabe, aquela pergunta ficou assim, meu Deus, e como é que vai ser? E a gente, na verdade, não sabe o valor do amor de um filho antes de tê-lo, né? As Não pessoas sabe. podem explicar pra gente, a gente acha que é um amor de mãe. Ai, como eu amo minha mãe, eu acho que eu vou amar meu filho. Não, é um amor que só pode vir de Deus mesmo, porque é um amor fora do normal. Então, assim, eu sou muito feliz de poder estar com minhas filhas. Eu tenho, né? A gente até nem se apresentou, né, Carla? Eu sou Ah, é? casada há 7 anos, tenho 2 filhas, a Esther, de 4 anos, e a Tereza, que vai fazer 2 anos. E eu sou muito feliz nesse tempo agora de pandemia, porque eu trabalho meio horário, né? E no meio horário que eu trabalho, as meninas, uma vai para a escola e a outra fica com uma pessoa. Então, assim, eu sou muito feliz de poder, nesse tempo que eu tenho, ficar com elas. Eu me organizo para isso, mas nesse tempo de pandemia, eu estou ficando em casa e eu sou muito feliz por poder ficar em casa nesse tempo com elas, apesar da pandemia, da tristeza que está sendo, mas eu sou feliz de poder ter esse tempo com elas. E às vezes para as mães está sendo assim, algo muito triste, muito difícil, né? Mas que é possível. Eu sou muito realizada de poder viver isso. E eu não tenho vergonha, porque tem mulher que tem até vergonha de dizer
que é bom, ou sei lá, que gosta, não sei. Parece que é errado falar que gosta de ficar com os filhos, não sei o que é, parece tão estranho, né? Que é tudo tão avesso, assim, que é errado a gente poder falar que quer ficar com os filhos em casa, né? Então é isso, assim, como testemunho mesmo, eu sou muito feliz de poder ser, tentar ser, né, o coração da minha casa, a espiritualidade, assim, da minha casa, de perceber a sensibilidade da minha casa. Eu sou muito feliz de ser dona da minha casa, né? Uhum. Eu também, como a Janaína falou, também me apresentei, né? Eu falei do Du já, falei do Lucas, pois eu sou casada com o Du, tem 13 anos, eu tenho 4 filhos comigo, morando aqui na terra comigo, e mais 3 filhos morando no céu com Jesus, que eu perdi, né, durante a gestação. E assim, isso que a Janaína falou é a maior verdade. É uma realização a gente poder estar em casa com os filhos, de não perder nenhum momento, de não perder nada, de estar em casa, cuidando deles nesse momento de pandemia, de estar em casa o tempo todo, assim, dedicando. Claro que a gente trabalha, né, Janaína? Na missão a gente trabalha muito. E a gente concilia o nosso trabalho com as crianças, né? Com as crianças em casa. A gente está aqui ensinando e cuidando, homeschooling, né? Ensinando o menino em casa, trabalhando muito com ele. Videoaula da escola, né, Carla? Você tem os meninos aí de videoaula. Eu tenho menino em videoaula também, maiores. Então, assim, a gente trabalha muito em casa e trabalha muito também na obra de Deus, na missão, na evangelização, e dá para conciliar tudo, né? Nosso trabalho é para o Senhor, e que é o melhor de todos os patrões, né? Mas eu falo, dá para conciliar o trabalho, mas ao mesmo tempo eu preciso ter essa atenção com o meu lar, essa atenção que é minha responsabilidade. Não adianta eu tentar passar ela para o meu marido, para ele ser esse coração, porque ele não dá conta de ser. Né? Os homens têm até deixado de ser a cabeça, mas eles não se tornam coração. Eles ficam aí vagando, meio perdido, parece doido. E vice-versa, né? A mulher tenta ser a cabeça e não consegue. Não, Infelizmente. E as mulheres lá, tentando ser cabeça, e não dão conta também, porque ao mesmo tempo, ser coração é uma coisa que grita dentro do instinto dela. Então, porque Deus, né, não tira, não deixa ela, porque se ela virasse cabeça, quem vai cuidar, quem vai ser o coração, meu Deus, vira como se Deus não deixa. Então fica ali aquela mulher sobrecarregada, aquela mulher cansada, aquela mulher esgotada, que não confia no esposo, que não tem um companheiro de verdade, que ela pode confiar nele e que ele vai ser a direção, que ele vai ser aquele chão, aquele sustento, aquela decisão que eu preciso tomar, não, ele vai ser essa decisão, porque eu creio na unção que Deus dá a ele, né? Nosso tempo vai acabar, eu acho que deve estar aparecendo aí para você, não tá, não? Um reloginho? Não. Aí em cima não está aparecendo um reloginho para você, não? Não, não, para né? mim não. Mas se tiver, você grava, que eu não sei. Como que grava? Eu não sei o Matheus te gravar. ensina aí. Que é só você que vai fazer isso, que você que chamou. Então, então é isso. Que nessa noite, né, nossa partilha aí, possa contribuir para as mulheres terem coragem de ser aquilo que Deus as chamou para ser, né? Que Nossa Senhora nos ajude nesse tempo a ser o que Deus quer que nós sejamos. Aprendamos, né, pelo jeito dela, a amar a Deus, que foi ela que foi mãe do próprio filho, no próprio Deus, que era filho dela. Não tem amor maior, né? Peraí, então, só um minutinho que eu vou chamar o Matheus. Não, pode ficar aí. Rezemos juntas todos que estamos aqui participando, uma Ave Maria, consagrando nosso coração, nossa família, nossa feminilidade nas mãos de Nossa Senhora. Para que tudo seja dirigido por ela. Ave Maria, cheia de graça.